Olá, estamos aqui para o quarto vídeo da série Lapidando a Terapeuta que Existe em Você. Hoje nós vamos falar sobre a dúvida constante que há entre o que é ser um psicólogo e o que é um terapeuta. Então as pessoas confundem bastante essas funções do terapeuta e do psicólogo, né? Eu também tinha isso, né? Eu tinha essa ideia de que o terapeuta era um psicólogo fake. Eu imaginava isso. Então, precisei de muitos anos para poder. Lembra que eu falei que ia falar um pouco dos meus erros? Esse foi um deles, né? De nunca procurar me aprofundar, saber realmente a diferença entre um terapeuta e um psicólogo. Mas, enfim, estamos aqui para falar sobre isso, que é uma dúvida constante. O que que faz com que as pessoas confundam muito o terapeuta e o psicólogo? Por conta da atividade da psicoterapia. A psicoterapia é uma atividade que ela não é privativa do psicólogo. Então, tanto o terapeuta quanto o psicólogo, eles exercem a atividade da psicoterapia. Mas isso não é assim tão divulgado, não é uma coisa que as pessoas compreendam. Então, a psicoterapia, ela é uma atividade que pode ser exercida tanto pelo psicólogo como o psicoterapeuta. O psicólogo, ele tem algumas funções que são privativas de psicólogo. Mas primeiro vamos falar o que é o psicólogo, né? Então, o psicólogo, ele é um profissional formado em psicologia e que é regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. O terapeuta, ele tem outras formações, que não é a de psicologia. E essas outras formações são variadas. Então, são pessoas de áreas diferentes da psicologia, de outras áreas, e que fazem formações em técnicas terapêuticas. E existem inúmeros, né? Então, o terapeuta, ele é um termo mais amplo do que o termo psicólogo. O termo psicólogo é restrito àquele profissional formado em psicologia, regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, certo? O terapeuta, ele não tem regulamentação. A função, a atividade do terapeuta não tem regulamentação. Então, ela é uma profissão autônoma, onde você vai construindo ali, vai fazendo os cursos e vai se construindo esse terapeuta. Por isso que eu sempre falo que os terapeutas, eles têm essa autonomia, essa liberdade, e o terapeuta, ele se desenvolve muito a partir de quem ele é, né? Das suas experiências, da sua bagagem, os cursos que ele faz, o seu direcionamento para que tipo de pessoas ele vai trabalhar. Então, ele cria, ele meio que constrói essa profissão, né? Por isso que o terapeuta, primeiro, ele vai se formar. Ele faz as formações primeiro para ele, não para o paciente. Ele nem sabe se vai ser terapeuta ainda, nem quando, nem como, né? Então, ele vai fazendo as formações para ele. E a partir dessas formações, ele vai compreendendo, vai entendendo aquele mundo da terapia, vai se tornando apto a exercer aquela atividade para outras pessoas. Então, o psicólogo, como eu falei, ele tem algumas atividades que são privativas mesmo do psicólogo. Uma delas, aliás, essas atividades que são do psicólogo, elas são regulamentadas pela lei que rege a profissão, que é a Lei 4.119 de 62. Nesta lei, no artigo 1º, ele fala exatamente o seguinte: constitui função privativa do psicólogo a utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico, ou seja, o terapeuta não pode fazer diagnóstico psicológico. Orientação e seleção profissional. O terapeuta também não pode fazer seleção profissional. Isso é são atividades privativas do psicólogo, certo? Ele não pode também fazer a orientação psicopedagógica, porque também é privativo do psicólogo. E a outra atividade privativa do psicólogo é a solução de problemas de ajustamento. Então, essas são atividades que são privativas do psicólogo. Vocês veem que a psicoterapia não é atividade privativa do psicólogo, certo? Então, essa é a principal diferença. E, assim,
Claro que quando a gente fala que o terapeuta ele vai construindo a sua profissão e se tornando apto a atender, é preciso que ele haja, logicamente, com técnica, com responsabilidade, com boas formações, né? Não é ao léu, assim, algo à toa, né? Tem que ter aquela formação clara, né? Tem que ter exercício da atividade de forma honesta, de forma ética, né? Seguindo os preceitos, né, de se trabalhar. Então, o terapeuta, normalmente, ele atua muito mais com é, processos de desbloqueios emocionais, de é, desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, carreiras, né? Ele pouco atua nessa área dos transtornos. Não que ele não possa, ele pode atuar com a psicoterapia. Logicamente, ele vai ter que ter formações, né, que dê essa capacidade da psicoterapia. Né? No meu caso, eu já atuo mais nessa área a partir da formação da pós-graduação em psicologia clínica, né? Que é uma pós-graduação, não é um curso de psicologia. Eu sou terapeuta e com outras formações, né? E agora com a pós-graduação em psicologia clínica. Então, essa é a forma. Aqui, essa série, Lapidando a Terapeuta que existe em você, é exatamente para que você perceba que dentro de cada um de nós existe sim digamos assim, um ser terapêutico. E esse ser terapêutico, quando ele é lapidado, ele vai trazer valor, ele vai gerar valor para qualquer profissão. Então, qualquer profissional, seja da área de saúde, seja da área jurídica ou área social, qualquer área, de humanas, qualquer área, qualquer profissional se beneficia dos cursos de terapeutas. Por quê? Porque primeiro você vai aplicar em você, então você já vai ser um ser humano melhor, você já vai desbloquear seus potenciais, e a partir disso você vai poder ter a capacidade de aplicar essas técnicas em outras pessoas. Então, aqui na nossa série, Lapidando a Terapeuta que existe em você, é um espaço para que eu possa falar com você, ajudar você a olhar para essa terapeuta, mas também ir ajudando você a pensar, a construir aquele ser terapêutico dentro da sua profissão, qualquer que seja ela. Então, qualquer que seja a profissão, vem comigo aprender um pouco mais sobre isso, sobre ser terapêutico, tá?